Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um conceito aí, né, uma coisa bastante importante para a gente que é trader e para quem também é investidor compreender, que é a volatilidade, tá? Então, a gente vai falar sobre o conceito de volatilidade, né, os tipos de volatilidade e como isso se aplica à parte operacional, à parte de trading, tá? Então, a volatilidade ela está diretamente ligada ao risco de um ativo, ao risco operacional, e por isso que é importante a gente conversar um pouco sobre isso, beleza? Então, quando eu falo de volatilidade, basicamente, né, eu estou falando ali da oscilação de preço de um ativo, né, isso é volatilidade, conceito aí para dentro do mercado financeiro. A gente está falando de a oscilação de um ativo em determinado período de tempo, tá? Então, a gente pega ali uma amostragem de tempo e aí eu tenho uma oscilação de preço. Então, quanto mais volátil o ativo, mais oscilação de preço eu tenho, tá? Com referência aí, por exemplo, a parte de criptoativos, né, que são bastante voláteis. Por quê? Porque tem uma oscilação de preço muito grande e quanto menor a volatilidade, menos oscilação de preço. Para a gente que é trader, né, para a gente que opera no mercado, a gente precisa da volatilidade para poder operar. Dado que a gente faz, por exemplo, operações de day trade, a gente precisa que o ativo ele esteja o tempo todo oscilando para que a gente possa estar comprando e vendendo ali dentro do mercado, tá? O que acontece em termos de volatilidade é que com a mudança dela, ou seja, a mudança de oscilação, né, do padrão de oscilação daquele ativo que eu estou operando, isso vai mudar também minha estrutura operacional. E é isso que muitas vezes, né, o trader que não tem tanta experiência, ele não consegue se adaptar a diferentes cenários de volatilidade, ou seja, a diferentes cenários de oscilação de preço. Então aqui só para a gente ter como exemplo, né, trouxe aqui alguns conceitos, eu exploro isso mais a fundo, né, dentro da parte da minha mentoria fechada, mas aqui é só para a gente ter o conceito em mãos, tá? Então basicamente, né, a gente pode calcular aqui a volatilidade média, né, que é para a gente que é trader, ela pode ser uma boa medida, tá? Então a volatilidade média é muito simples, né? Eu pego ali um determinado período, tá? E aí eu faço o somatório desse período e aí divido pelo número de períodos. Então, por exemplo, se eu quero saber como é que está a volatilidade média do dólar ou do índice, eu posso, por exemplo, pegar a oscilação desses ativos em um determinado período. Então, beleza, eu quero medir a volatilidade média do contrato atual de dólar futuro. Então, eu posso pegar a variação lá em pontos, né, daqueles dias e eu vou somar tudo. Então, segunda variou 70, terça variou 80, quarta 90, enfim, eu somo isso, pego uma amostragem e divido pelo número de períodos. E aí eu tenho uma média ali de oscilação daquele ativo. O que isso ajuda, principalmente quando a gente está falando de volatilidade média, para o trader comum, né, pessoa física, a gente mesmo aqui, é que, dado que eu sei a volatilidade média, eu sei mais ou menos ali quanto que eu devo buscar. Então, se eu tenho uma volatilidade média, por exemplo, de 50 pontos no dia, não adianta eu ir para o dia lá tentando buscar 70, tentando buscar 100 pontos, que na maioria das vezes isso não vai acontecer, tá? Então, se eu estou com a volatilidade média baixa dentro daquele período, né, dentro daquele mês ou dentro daquele período que eu estou olhando ali, que eu estou analisando o ativo, eu vou tentar buscar operações mais curtas, porque se eu tenho volatilidade média baixa, aquele ativo ele tende a oscilar menos, tá? Então isso é bastante importante você ficar atento, porque muitas vezes você tem um padrão operacional, então você pega ali um mês que o ativo está oscilando bastante, né? Operações longas, você está conseguindo alongar operações, e aí, de repente, no mês seguinte, aquilo muda, parece que o mercado ele mudou ali, você não consegue mais fazer aquelas operações, então você compra, o preço anda, mas volta tudo, aí pega seu stop, né? E tira você da operação, você fica puto, aí já tenta entrar na outra e o preço não anda, você fica mais nervoso ainda, ou seja, isso acaba muitas vezes fazendo com que você perca dinheiro no mercado e que você não se adapte ao mercado. Então é importante você estar a par dessa volatilidade média, né? Você estar ciente dessa volatilidade média, justamente para você adequar seu operacional de acordo com a volatilidade. E outra coisa importante é que a volatilidade está diretamente atrelada ao risco. Então, se eu tenho um ativo muito volátil,
Se eu tenho uma volatilidade média muito alta, eu tenho um maior risco ali dentro daquelas minhas operações. Então, se o ativo está oscilando muito, beleza, eu posso ganhar muito, né? Então, pô, a volatilidade está altíssima, né? Ele está oscilando bastante, eu posso ganhar muito naquele trade. Porém, se eu tenho um cenário, né? Eu estava ali no operacional um mês atrás, digamos assim, onde eu estava fazendo operações mais curtas e estava acabando colocando um stop curto, quando muda o cenário, onde eu tenho uma possibilidade de ter uma volatilidade mais longa, acaba que eu preciso também ter um stop um pouco mais longo. Aí o que acontece? Esse cara que está operando nesse cenário aqui, muitas vezes ele passa para cá, né, e acaba não conseguindo ter resultado nas operações. Então ele às vezes até devolve tudo que ele ganhou no mês passado, por exemplo, devolve tudo no mês seguinte, porque ele não se atenta a essa questão da volatilidade. Então, quanto mais oscilação de preço, eu posso ganhar mais, mas eu também preciso ter um stop adequado de acordo com aquela oscilação, que a gente chama de frequência de mercado, né? Aquela frequência micro ali do mercado em termos de oscilação de preço, né? Tem vários fatores, né, que influenciam, principalmente quando a gente fala de dólar futuro, a gente tem até os robôs ali que influenciam, mas se você quiser se aprofundar um pouco mais nesses fatores, né, eu recomendo aí para você fazer meu curso gratuito, que está aqui abaixo na descrição, né, que eu aprofundo um pouco mais nesses fatores, mas é importante você entender, né, que você precisa se adaptar aos diferentes cenários de volatilidade, e é isso que muitos traders não conseguem, tá? Então, assim, além da volatilidade, existem outras medidas que eu posso usar, né, adequar essas medidas à volatilidade, como variância, desvio padrão. Inclusive, uma curiosidade aí, né, os indicadores técnicos, boa parte dele, né, se não todos, vêm dessas medidas, tá, de média, de variância, desvio padrão. Eu fiz isso em um vídeo, né, se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, eu vou deixar aqui em cima esse vídeo onde eu falei sobre isso, tá? E aí você precisa ter a atenção em termos de volatilidade para você se adaptar. Beleza, Santo, falou, mas será que isso é importante? Vamos lá, olha só. Aqui eu tenho dois tipos de mercado, tá? E eu operei nos dois mercados. Esse mercado que está aqui do lado, isso aqui é o mercado de 2017, tá? Então olha como era o mercado de dólar em termos de contratos por nível de preço, tá? Então nessa época o dólar ele oscilava ali em média 20 pontos por dia, 20 pontos por dia. Então no dia inteiro ele tinha uma oscilação média ali de 20 pontos. Então, um operacional para eu trabalhar, um operacional para eu atuar no mercado desse, é muito diferente de um operacional no mercado como está hoje, aqui do lado. Então, olha só, cadê os contratos? Os contratos sumiram. Tá? Então, pô, como eu tinha muito contrato ali por nível de preço, eu tinha uma volatilidade menor. Por quê? Porque lembra do que a gente falou, né, da questão do que eu falei na aula do que olhar no fluxo, né? Falei na aula sobre as ferramentas de tape read, enfim. Para que o preço ele se mova, né? Para que o preço ele oscile, ele faça a oscilação no caso, eu tenho que ter o consumo de toda essa liquidez que tem aqui. Então é muito diferente no cenário como esse, o deslocamento de preço, né? Para um cenário como esse, onde, por exemplo, aqui, se eu boletar aqui, digamos assim, né, 200 contratos, né? Teoricamente eu já vou subir aqui, né? Mudar o preço de patamar aqui em quase 2, 3 pontos. Tá? Nesse cenário aqui, se eu consumisse 200 contratos, eu ia mudar praticamente um tique só do preço, né? Uma oscilação mínima. Então, olha só a diferença. Estou falando de uma diferença aí onde eu tinha meio ponto para 3 pontos. Tá? Então, aqui nesse cenário, caberia, né, eu fazer um operacional, que a gente chama operacional de score ali, onde eu poderia escorar o meu stop acima de lotes grandes. Então, eu tinha um stop bastante curto nessa época aqui, era no máximo 1,5 ponto meu stop, tá? E aí eu poderia surfar aqui o mercado, poderia operar um volume maior, né? Então, pô, aumenta também o número de lotes, que aí eu tenho menor volatilidade, menor oscilação, mas aí eu tenho mais lotes por nível de preço, consequentemente o preço ele tende a oscilar mais, o meu stop é menor e eu posso aumentar meu volume operacional. E aqui, nesse cenário, né, eu operava com volume maior e um stop bem curto. E aí eu estava buscando ali 1 ponto, 1,5 ponto, 2 pontos. Tá? Já nesse cenário aqui, tá, a gente está falando, e olha, que é interessante, isso aqui é uma diferença de 3 anos, tá? Praticamente aí de 3, 4 anos.
e o mercado mudou totalmente em termos de volatilidade. Né? Inclusive eu tenho alunos, né, que operavam tapeweed já nessa época, operavam bem e não conseguiram se adaptar a esse mercado, né, aqui de alta volatilidade. Ele teve que fazer alguns dos alunos tiveram que fazer uma reciclagem operacional para poder conseguir operar nesse mercado aqui, né, de forma tranquila, beleza? Então, quando eu passo para cá, aí o cenário muda. Tá? Então, como eu tenho muita oscilação de preço, olha só onde eu vou ter lote importante aqui, ó, um volume um pouco maior de lote. Né? Eu tenho todo esse vazio, basicamente, aqui de preço, né? Para que, pô, uma boletada aqui mais forte, o preço cai 2 pontos. Então, o cara que usava um stop, por exemplo, de 1 ponto aqui nesse cenário, 1,5 ponto, quando ele passa para cá, ele vai ser stopado toda hora. Por quê? Porque uma boletada, né, ela vai mudar o preço ali de nível 2, 1,5 ponto, e o cara vai ser stopado toda hora. Então, aqui eu tenho que aumentar no stop, preciso buscar mais pontos, buscar um operacional maior, e aí eu tenho que estar ali com um número de contratos adequado ao meu perfil de risco, porque volatilidade é risco, no final das contas, tá? Então, esse cenário daqui para cá muda totalmente, muda o cenário de volatilidade, e olha só como é importante você entender o conceito, estar atento a esse conceito. Por quê? Porque se o mercado ele mudar, né, você também vai ter que mudar. Se você não mudar, você vai morrer aí no mercado de day trade ou de trade, tá? Por isso que é tão complicado ser trade, porque o mercado, além de todos os fatores psicológicos, além de todos os fatores técnicos, a gente também tem esse fator de mudança de mercado, de mudança de cenário, de mudança de operacional que a gente tem que se adaptar. Então é por isso que a gente tem que estudar o tempo todo, se desenvolver o tempo todo, né? Eu estou aí há 5 anos no mercado e estudo todos os dias e acho que estou começando ainda, porque tem muita coisa ainda para aprender, que é justamente para você conseguir se desenvolver, conseguir se adaptar a esse estilo de mercado, tá? Então, volatilidade, entenda-se como oscilação do preço do ativo, entenda-se como risco, e você precisa estar atento ali a como que está a volatilidade daquele mês, daquele período. Então, eu vou dar um exemplo, né, prático, né, que até recente, né, de como o mercado muda, de como muda esse cenário de oscilação em determinado período de tempo, como é importante você estar atento a isso, que é, por exemplo, aqui em fevereiro, tá? Então, aqui eu estou em um gráfico semanal, até para a gente visualizar um pouco melhor. E aí eu tive um bom mês de janeiro, tá? Então, no mês de janeiro eu tive ali uma boa volatilidade, né? Uma boa oscilação de preço, aqui é uma semana. E olha só como foi em janeiro, ou em fevereiro, né? Então, fevereiro é um mês curto, um mês de muito feriado, né? Um mês aí de pouca oscilação geralmente. E olha a diferença desse cenário operacional para cá. E aqui eu tive que me adaptar rapidamente, eu tive que perceber, né, como o mercado ele mudou, tá? E aí eu já comecei a mudar a minha estratégia, né, e adaptar a minha estratégia. Então aqui, né, eu fiz uma mudança de mão, né, de termo de contratos, e comecei a buscar poucos pontos. Então aqui eu estava buscando 10 pontos, 7 pontos, aqui eu estou buscando 2 pontos, 3 pontos, então fazendo scalp, enfim. Então aqui eu tenho que me adaptar a um cenário como esse, tá? E por isso que é importante. E aí depois o mercado ele volta, né, a ter a sua volatilidade e assim você vai se adaptando. O que não pode acontecer, né, principalmente para você que é trader, que está tentando ser trader, é que você vai super bem num mês como esse, tá? E devolve tudo num mês como esse aqui, né? Às vezes fica lá no negativo ou sai do mercado, justamente porque ali você tem um mês ruim em termos de oscilação, tá? Aqui, dentro da nossa mesa de operações, a gente também desenvolve aí um pouco da parte quantitativa, a gente até desenvolveu uma ferramenta onde a gente mede essa volatilidade, né? Eu faço aí uma parte mais quantitativa, desvio padrão, faço log do retorno, enfim. Então, tenho essa volatilidade histórica aí do ativo, né? Tenho toda essa parte na mão, digamos assim, em termos de volatilidade. Mas você pode, como eu mostrei, você pode fazer a volatilidade média. E se durante 3 dias, né? Então, 3 dias caiu drasticamente ali o cenário de volatilidade, você já precisa ficar atento. Ou então, se naquela semana a volatilidade média ela caiu drasticamente em relação a outra semana, você já precisa ficar atento, porque aquele cenário ele pode durar um pouco mais. Tá? Então, é bastante importante
você entender isso. Tem outros fatores, em termos de sazonalidade, enfim, que pode influenciar, mas só o fato de você já estar atento a isso, isso já vai mudar a sua ótica em termos do mercado, beleza? Um outro fator que você pode usar, né, para medir a volatilidade, né, sem ser fazendo conta mesmo, você pode simplesmente olhar, tá? Olhar aqui o nosso Superdom. Então, nesse cenário de baixa volatilidade, você vai ver um aumento de lotes. Lógico que não vai voltar, né, para aquele cenário que eu mostrei lá de 2017, enfim, mas aqui você vai ver um aumento gradual de lotes, então vai ter mais lotes aqui tanto na compra como na venda, e o que é interessante é que você vai ver pouca agressão, pouco fluxo, tá? Então, quando eu tenho um cenário de volatilidade alta, eu tenho muita agressão, eu tenho muito fluxo, que é justamente os princípios do fluxo de ordens que eu falei num vídeo que eu vou deixar aqui em cima, caso você queira se aprofundar nesses princípios, tá? Então, você precisa, no olhômetro ali também, observar, né? Você pode observar através do Times and Trades e também através do Superdom, né? Que é uma das formas aí mais tranquilas de você observar esse fator, tá? Então, em fevereiro, tinha bastante lote aqui, tinha muito pouco fluxo, então o fluxo estava muito baixo. O fluxo de negócio estava muito baixo, o fluxo de ordens estava muito baixo. E aí, como eu faço a leitura do fluxo de ordens, eu rapidamente, né, na primeira semana de fevereiro, eu já consegui perceber aquela diminuição, consegui perceber aquela volatilidade média. Isso me ajudou, isso fez com que eu mudasse minha mão e me adaptasse ao mercado. Então é bastante importante você estar atento a isso. E quanto a essa parte, por exemplo, que a gente faz quantitativa, né, tem até uma novidade aí que em breve a gente vai estar lançando uma plataforma, né, a plataforma do Trader, ainda não tem um nome, onde a gente vai colocar toda essa parte quantitativa que a gente está desenvolvendo aqui na nossa mesa de operações, em termos técnicos, né, em termos psicológicos, tudo dentro de uma plataforma onde você vai poder acessar todos esses dados e você vai ter ali o ativo, né, em termos técnicos na mão, e você também vai ter um assistente ali de inteligência artificial para ajudar você nessa parte operacional, tá? Então você vai ter dados técnicos do ativo e também um auxiliar aí na sua parte operacional. Em breve a gente vai estar lançando essa plataforma aí para todo o Brasil, tá? E vai ser bastante legal para justamente você não ser pego de surpresa. Então a gente, como pessoa física, muitas vezes a gente é pego de surpresa várias vezes aí no mercado, a gente não consegue se atentar às mudanças de volatilidade do mercado, enfim, de oscilação. E aí acaba que um dia ali, né, ou em um mês, a gente acaba devolvendo tudo que a gente construiu, né, ao longo de meses ou no mês passado, enfim, beleza? Então é importante, né, você agora já entende o conceito de volatilidade, já entende o quão ela é importante para o trade, você já sabe uma forma ali de calcular a volatilidade média e também no olhômetro ali como você pode estar observando, né, o próprio mercado, o próprio fluxo, para tirar ali essa questão da volatilidade, né? Para ter a sensibilidade se o mercado está volátil ou não, se você deve se adaptar àquele mercado, mudar o seu operacional ou não, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, né, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. E caso você queira se aprofundar nesses conceitos, eu fiz um curso gratuito, né, para você se aprofundar nesses conceitos, entender um pouco mais a fundo. Lá a gente vai desde a parte básica, né, que é o Sistema Financeiro Nacional, até a parte psicológica, e o link vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Então é isso, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo.